Graças a paz, gente, amém? Tudo bem com vocês? Tô voltando, né, das minhas férias, tô voltando do tempo que eu tirei pra descansar um pouco. Muita coisa aconteceu, mas o que não mudou é a minha vontade de poder pregar a palavra de Deus, de poder entregar. Isso que é mais lindo, né, nesse canal. Porque o apresentador, no caso eu, não tenho nenhuma beleza, né? Não foi achado beleza alguma nele. Mas a palavra de Deus é o ponto mais belo e mais incrível desse canal. Hoje, como é retorno, dia 1 de janeiro, eu acredito que esse vídeo vá pro ar dia 2, que no caso já é amanhã. Eu queria trazer uma mensagem um pouco mais curta, um pouco mais direto ao ponto, mas o que eu acredito que faça sentido, né, pro nosso dia hoje e pra nossa vida durante todo esse ano. O que eu queria ler se encontra na carta a 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 15 até o versículo 17, que diz assim: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É um versículo bem conhecido, um versículo bem pregado, eu acredito, né? Muita gente já deve ter falado, você já deve ter ouvido bastante por aí esse versículo. Mas hoje eu queria trazer de uma outra maneira, né? Do jeito Alisson Saveriano. Que, cara, hoje é dia 1 de janeiro e a gente tem 12 meses pela frente para tentar atingir as metas que a gente colocou. Não sei se você colocou, mas eu coloquei. Para tentar atingir pontos, para tentar conseguir ser melhor de fato. Isso com Cristo, isso com a Bíblia, isso com a vida, isso com a família, com pessoas. E é nisso que eu queria falar. Se hoje é dia 1 de janeiro, é um ano novo, a gente muitas vezes fala, tal ano vai ser o meu ano. E nem sempre eu acredito nessas palavras, mas quando a gente quer de fato, a gente muda. E isso não vem de nós, isso provém de Cristo. Essa mudança verdadeira só é causada na nossa vida através do Espírito Santo. Essa mudança que a gente decide ter, que aliás nos convence do pecado, que nos faz o abandonar e ter uma nova vida em Cristo, é o Espírito Santo. Só Ele pode convencer a nossa vida, só Ele pode convencer o nosso coração. E é esse ponto que eu queria falar. Me perdoe, tem um galo cantando, né? Mas esse ponto que eu queria falar. Porque muitas vezes a gente pega esse versículo 17, e fala, que coisas novas vão chegar. Aí vai vir casa, vai vir carro, vai vir muitas bênçãos. E não é nesse contexto exato que Paulo estava querendo ensinar a igreja de Corinto e que eu também estou querendo passar para você aqui. Essa coisa nova, na realidade, é abandonar os pecados, é abandonar a vida antiga. Porque se você viveu um ano de 2023, se você viveu um ano que não foi bom, que você sentiu que precisava fazer mais para Deus, que precisava, sabe, se colocar nessa posição de cristão, de evangélico, que busca mais o Senhor, que tem mais fome do Senhor, e que não conseguiu fazer isso, aí você faz a virada de ano orando. Pai, me abençoa, que o Senhor possa me colocar nesse lugar, que o Senhor possa me dar mais fome e muitas coisas. E eu acredito que sim, Deus dá. Deus dá fome sobre pela palavra dele, aliás. Deus dá fome de buscar o seu espírito, mas muito disso também provém de nós. Lembrando, o Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que nos muda, mas a gente que decide continuar. A gente que decide permanecer nesse caminho de fé. A gente que decide permanecer nessa caminhada cristã. Que não é fácil, que é bem difícil. E que em todos os momentos vai ser desafiador, tanto para mim quanto para qualquer outro cristão. Vai ser desafiador para quem começou e para quem está há 50 anos nessa caminhada. Porque o evangelho, na realidade, ele nos pede para renunciar a muitas coisas e toda a nossa vida. E esse que é o ponto. Esse que é o detalhe. Porque a gente deve fazer isso para Cristo.
Mediante o seu sacrifício fomos libertos. Mediante o seu sacrifício, o pecado já não nos domina mais. O medo já não está mais sobre nós. Cristo, ele teve um sacrifício que o nome dele foi colocado acima de qualquer outro nome. Ou seja, o nome da depressão não é maior que o nome de Cristo. O nome da ansiedade não é maior que o nome de Cristo. O nome do suicídio não é maior que o nome de Cristo. Apesar de que essas três coisas que eu acabei de citar, esses três maus, eles tenham assolado a nossa geração, o nosso mundo, nesses últimos tempos. Mas o nome de Cristo, ele continua sendo maior que isso. O nome de Cristo continua permanecendo. Ele está sempre em primeiro lugar. E esse que é o detalhe. É que muitas vezes a gente quer a mudança, a gente quer as coisas novas, a gente quer abandonar. Mas a gente não quer buscar em primeiro lugar esse nome, que é maravilhoso. A gente não quer buscar em primeiro lugar o nosso Senhor. A gente não quer buscar em primeiro lugar Cristo. Então, de uma maneira bem mais simples, bem mais direta ao ponto e bem mais categórica, busque Cristo. Seja feliz com Cristo. Sim, Ele nos é suficiente. Ele nos satisfaz. E a gente não precisa de mais nada senão do próprio Cristo. Porque todo aquele que tem o Pai, tem o Filho, tem tudo. Mas aquele que não tem nem um pai, nem um filho, esse não tem nada. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ser a pessoa que tem mais bens, pode ser a pessoa que mais venceu, que tem mais medalhas de seja lá o que for. Mas essa pessoa não tem nada. Porque Cristo, ele é tudo. Ele é a eternidade, o princípio e o fim, sabe? Então, que nesse início de ano, no lugar de eu passar a mão na sua cabeça, e no lugar de passar a mão na minha cabeça também, de pensar, nossa, agora vai ser o meu ano. Não. Eu gosto de falar e de pensar, é um ano difícil, é um ano de trabalho. Porque como cristão, a gente tem que estar sempre renunciando. E esse que é o ponto. A gente tem que renunciar até que o Senhor venha. Até que Ele esteja novamente conosco. Amém? Que Ele possa trabalhar isso na nossa vida durante todo esse ano. Ele tem 12 meses para trabalhar isso, então, sabe? É muito tempo. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Era isso que eu queria falar hoje, para voltar. Como eu disse, uma mensagem bem rápida, bem categórica, bem colocada, porque para início de ano a gente não pode se estender muito também, né? Então, que você entenda, essa é a nossa vida, essa é a nossa caminhada cristã, de renúncias e de vida nova, mas a vida nova vem através de renúncias, que só acontece se a gente deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. E tem pontos que eu também tenho que melhorar muito, e que eu já pedi ao Espírito Santo que ele me ajudasse. Ainda não deu pra saber, estamos só no primeiro dia, mas até que o final do ano chegue, eu acredito que muitas pessoas vão melhorar. E se você me acompanha, me segue, continua me acompanhando, que rapaz, é difícil, sabe? É difícil continuar aqui. Aconteceu muita coisa, né, nesse tempo todo. 3 meses apenas que eu não gravo. Mas eu já sentia saudades. Já tava chegando assim, eu acho que 2 semanas sem gravar eu já tava, né? Mas foi um tempo que eu tirei pra estudar um pouco. Foi um tempo que eu tirei pra melhorar um pouco também minha vida, minha saúde, que tava um pouco debilitada. E quando eu volto, minha saúde também tá ruim. Então não adianta muita coisa, né? Mas que Deus abençoe vocês. Eu acredito que semana que vem tem vídeo. Aliás, como amanhã é terça-feira, o vídeo vai sair na terça. Quinta-feira tem vídeo de música. Aí na próxima terça tem um vídeo sobre um testemunho meu de um assunto que aconteceu, né, nesse tempo. E falar também de umas coisas que são muito importantes. E depois já vi mais uma música minha. E foi a última música que eu compus. Depois do álbum, né? Daquelas 4 canções que eu acabei postando aqui em setembro, agosto, setembro. E essa música também é incrível, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que você esteja sempre com esse favor, com esse fervor, aliás, de buscar Cristo e de amá-lo, tá bom? Deus abençoe vocês, a gente vai ver no nosso próximo encontro. Deus abençoe.